Olá, sou Elaine Ramos, diretora de arte da UBU, e esse vídeo é para contar um pouquinho sobre o processo do projeto do Hamlet, que a gente lançou no final do ano passado. O Hamlet, assim como o Coração das Trevas, que eu comentei aqui em outro vídeo, faz parte de uma linha editorial da UBU em que a gente chama um artista plástico para pensar junto à edição. Então, basicamente, a ideia é fazer um casamento entre um texto clássico literário e um artista brasileiro contemporâneo. No caso do Hamlet, eu chamei o Nuno Ramos para pensar junto. O Nuno, ele não só tem uma obra que é grandiloquente, que eu acho que de alguma maneira poderia ter uma afinidade com um texto da grandeza do Hamlet, mas também o Nuno vinha fazendo uma série de obras performáticas, então era um artista que estava pensando a questão da performance teatral. Então eu chamei o Nuno e ele de fato ficou super entusiasmado com o convite e veio com uma ideia super conceitual e que eu achei super interessante, que era apagar o texto do Hamlet. Então, na verdade, seria fazer uma edição dupla. Uma é o texto do Shakespeare completo e a outra na outra apaga-se o texto, apaga-se todas as falas e ficam apenas as rubricas. Tem um outro vídeo em que o Nuno conta um pouco sobre a ideia, então vale a pena assistir porque é complementar a este. Mas então a gente fez duas edições, uma que é o Hamlet completo, e nessa edição a gente tem metade é o texto do Shakespeare e metade são textos sobre o Hamlet, então uma edição bem completa com vários textos complementares, e uma outra edição que é a edição limitada e assinada pelo Nuno, que é uma edição dupla. Então uma é o Hamlet e a outra é o fantasma do Hamlet, então é a mesma edição apagada. As duas são uma brochura de tecido, é uma edição bem leve e flexível, e uma é completa e a outra é apagada. Eu vou mostrar melhor outras imagens. Então, dessa vez, a proposta do artista não era ilustrar o texto, mas ao contrário, era subtrair o texto. Então, eu continuei o meu percurso de pesquisa para fazer o projeto do Hamlet, porque então a intervenção do Nuno seria uma coisa à parte. E nessa pesquisa eu encontrei uma série de xilogravuras do Gordon Craig, que é um ator, diretor e cenógrafo inglês, que em 29 fez uma série de xilogravuras para uma edição do Hamlet que foi publicada pela Cranach Press, que é uma editora alemã que fazia livros de artista, livros impressos à mão, super especiais. E então eu fiz uma seleção dessas xilogravuras para usar na edição comercial completa do Hamlet. Então essa é a edição que a gente chama de edição comercial, que é a edição que vai para a livraria, que é uma edição capa dura, com a capa com papel colorido, impressa em serigrafia, duas cores, o azul e o preto. O preto é uma das gravuras do Craig e tem outras no miolo, como a gente pode ver aqui. As gravuras têm um detalhe interessante, que ele fez uma diferenciação de altura na matriz, de forma que o Hamlet aparece mais preto que o restante das cenas, tem um destaque. E aqui a gente já consegue ver que as rubricas elas estão em outra cor. O texto está em preto e as rubricas estão num cinza amarronzado. E aqui é essa transição que é exatamente no centro do livro, em que passa acabou o Hamlet e vem os textos complementares. Então o projeto tem esse detalhe de ter uma retícula de fundo nessa segunda parte, de maneira que fica muito claro o que é o Hamlet e o que é o sobre o Hamlet. E essa é a edição especial, numerada e assinada pelo Nuno, em que então é um duplo. A gente tem o Hamlet, só o Hamlet, por isso que ele é muito mais fino, não tem os textos complementares, porque sendo
uma edição conceitual não faria sentido ter texto sobre o Hamlet, mas sim o texto, a peça em si, e o segundo volume, que é esse volume vazio apagado. Então, a gente vê aqui, essa edição chama O Fantasma Entra, porque essa é uma das primeiras rubricas que vão aparecer. Então, essa é a edição completa, que tem a impressão do preto, e esta é a edição apagada, em que ficam só as rubricas. Então aqui dá para a gente ver bem, porque é a mesma página com o texto e sem o texto. Isso tecnicamente é muito simples de fazer, né? Porque a partir do momento que eu separei a cor, as rubricas vão estar numa chapa de impressão na hora de imprimir, e a outra, e o preto vai estar em outra chapa. Então, o que a gente fez foi rodar toda a tiragem e depois desliga a chapa do preto e rodou mais um pouquinho da edição fantasma. Então, a edição fica essa espécie de dança, essa espécie de coreografia com as rubricas espacializadas. Elas têm a posição em que elas aparecem no original, aqui até parece um desenho, né? Mas isso vem do original. Aqui também é um outro exemplo da mesma dupla da edição normal e da edição fantasma, em que as falas somem. Então é isso, esse é mais um dessa linha, o outro é Macunaíma, que a gente fez com o Luiz Zerbini, que eu vou comentar num próximo vídeo.